A paz do Senhor, querido, bom dia, que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua casa. Vamos lá para mais um dia do nosso Devocional Reino. Muito obrigado por estar aqui nessa manhã. E hoje nós estamos aqui seguindo um propósito de uma nova série chamada Obediência, uma prova de amor. E hoje com o tema A obediência revela nossa confiança em Deus. Ontem foi um dia maravilhoso onde nós entendemos o poder da obediência e o lugar que ela nos coloca, nos leva. Nós criamos acessos a lugares fantásticos. E hoje eu quero falar exatamente sobre a fortaleza que a obediência revela de confiança. A nossa confiança em Deus, ela é fortificada, ela é ativada quando nós o obedecemos. E para isso eu queria ler aqui o livro de Provérbios, capítulo 3, o versículo é o 5 de Provérbios. A palavra vai dizer: confia no Senhor de todo o teu coração e não te apoies no teu próprio entendimento. Reconhece o Senhor em todos os teus caminhos e Ele endireitará as tuas veredas. Aqui, no livro de Provérbios, nós vamos ver um capítulo 3, inteiro, dedicado a falar sobre o amor e a obediência a Deus. Eu não sei como está a sua confiança e nem a sua obediência, mas só confia quem acredita, só acredita quem confia. A confiança em Deus, confiar em Deus de verdade, é entregar as rédeas, é como eu falei ontem, é entregar ao dono da casa o que lhe é de direito. Por exemplo, muito nós cantamos que essa casa é sua casa, nós deixamos ela para você e não temos a confiança de verdade e nem obedecemos o suficiente para ter essa confiança, para que nós realmente deixamos o que Deus quer fazer na nossa casa. Estou falando da nossa casa espiritual. Então, entregar as rédeas, entregar o comando é obedecer, mesmo quando o caminho é escuro, mesmo quando você não entende, mesmo quando o tempo parece demorar, mesmo quando o plano de Deus não bate com a nossa lógica, mesmo quando a glória de Deus não se manifesta, porque nós estamos nos tornando uma geração que precisa ver para crer. Realmente, o espírito de Tomé está apoderando dos cristãos atuais. Nós precisamos confirmar, nós precisamos ver, nós precisamos de um profeta, nós precisamos de uma experiência para poder acreditar que é Deus. E a obediência, ela sempre vai estar e sempre vai estar associada à confiança. A obediência, ela sempre vai ser o termômetro da confiança.
Quem confia, obedece. Quem não confia, ele vai hesitar, ele vai negociar, ele vai postergar, ele vai querer deixar para outro dia, ele vai sempre ficar tentando negociar para não fazer o que Deus pediu para fazer, ou para não fazer o que deve fazer. Por isso, querido, a maioria de nós diz: Senhor, eu confio em Ti. Mas na prática, nós só obedecemos o que nós entendemos. O que você acha que está correto, o que você acha que compreendeu, aquilo que você pensa que tem a compreensão, aí é o que você normalmente obedece e pratica a obediência. O que cabe na nossa lógica, na nossa agenda, no nosso conforto, isso é o que na maioria das vezes nós fazemos para confiar. Mas Provérbios 3, 5 e 6, ele vai nos convidar a algo mais profundo. Confiar de todo o coração, isso significa abrir mão de entender tudo. Confiar de todo o coração significa abrir mão de entender tudo. Quando Deus nos pede algo difícil, perdoar, esperar, recomeçar, renunciar, Ele não está nos testando, Ele está nos conduzindo por um caminho de aliança e transformação. Por que o que eu penso dessa forma? Porque eu falei ontem também, se Deus for te contar todos os propósitos a você, pode ter certeza, se Ele te contar o desafio do próximo caminho, da próxima rota, você vai pegar um atalho. Por mais que Deus te diga, eu irei te ajudar a vencer, e você vai vencer, porque Ele sabe o que vai acontecer. Deus já sabe. Mas nós insistimos em pegar atalhos. Queridos, eu quero ser bem prático com você nessa manhã. Eu estou falando de desafios que você vive hoje. Eu estou falando de momentos que você vive hoje. Por exemplo, se Deus te contar, se Deus te falar, se Deus te revelar que hoje você que tem um problema com seu esposo em casa, que amanhã ou mês que vem o seu esposo vai cair novamente, o que você vai fazer? Se Deus te revelar que você que tem um problema com um filho dependente de drogas, se Deus te disser que amanhã ou semana que vem o seu filho vai se encontrar drogado novamente, depois de uns dias tentando, ele vai cair novamente, você vai fazer o quê? Óbvio que você vai tentar impedir que isso aconteça. É óbvio que você vai, pelo seu próprio conhecimento, sabedoria, entendimento, você vai tentar fazer com que algo mude essa situação. Só que na maioria das vezes, Deus não nos conta o seu propósito, porque Ele sabe que precisa acontecer para que nós sejamos tratados, para que nós sejamos curados e vivamos essa experiência, e através da dor, eu vou dizer isso,
através da dor, através da experiência, Deus vai te ensinar. Porque Deus não se alegra de sacrifício, de dor, mas Deus ama a renúncia. E quando você renuncia estar bem para passar essa dificuldade em Deus, com Deus, o Senhor, Ele ama o seu coração. Então, a obediência, ela nos conduz a um caminho de aliança e transformação com Deus. E em alguns momentos, como esses que eu citei, esses dois exemplos, é melhor você obedecer do que querer saber o que vai acontecer. É até um pouco mais saudável para você. A obediência, ela não é só uma submissão, ela não é sobre ser comandado ou receber um comando, é sobre confiar, é sobre confiança. É como dizer: Deus, mesmo sem ver, mesmo sem entender, o Senhor está fazendo. Eu sei que algo está acontecendo. Eu sei que algo o Senhor está fazendo. E é sobre essa luta, e é sobre esse propósito na sua vida que eu quero profetizar agora em nome de Jesus. Que mesmo sem você entender, mesmo sem você ver, obedeça, porque Deus está fazendo. Na nossa série Identidade, eu falei que normalmente a zona de conforto, ela não é sinal de que Deus está operando. Porque talvez Deus esteja trabalhando na sua vida enquanto você está lutando, enquanto você está desconfortável. E há um resumo. Irmãos, eu gripei esses dias e a minha voz nunca foi normal mais. Ainda não recuperei a minha voz do jeito que ela era. Por isso que eu talvez esteja falando um pouco mais baixo ou rouco. Mas enfim. Em hebraico aqui, em resumo, existe um verbo hebraico aqui em Provérbios 3, que é confiar. Aqui em Provérbios 3, confiar é batash, que significa lançar-se completamente sobre algo, descansar com segurança. Por isso que eu disse para você que quando você diz que obedecer, querido, é muito difícil. Porque obedecer é como se você subisse, eu falei ontem isso, subisse uma montanha bem alta. Imagine aí um monte que você não consegue ver o cume dele. E no suprassumo desse monte, você, sem nenhum tipo de equipamento de segurança, abre os braços, sente o vento no rosto, muito forte, e se joga, se lança. Essa é a experiência de confiar em Deus. E essa é a experiência de confiar em Deus. Essa é a experiência de obedecer a Deus. Essa é a experiência de obedecer. Por isso que esse termo hebraico de Provérbios 3, batash, que é o verbo confiar do nosso texto, lançar-se completamente sobre algo, descansar com segurança, é o significado disso. Ou seja, nós podemos entender que confiar em Deus é entregar-se com peso total, sem plano B,
Não existe outra alternativa. E obedecer é a expressão mais visível dessa entrega. É quando você confia e obedece. É quando você entrega e ali você visivelmente está confortável em entregar. Confia e obedece. Segundo a Psychology of Trust, há um estudo desse instituto que diz que o comportamento mais confiável de uma pessoa não é o que ela diz, mas é o que ela faz quando está sob pressão. Ou seja, aplicando isso de forma espiritual, a obediência ela tem tempos de provocação e provação. E ela vai revelar quem confia de verdade em Deus. Quando você está na luta, na prova, na perseguição, na pressão, como o mundo diz, você vai confiar e obedecer, ou você vai renunciar, ou você vai deixar passar? Eu quero que você imagine uma história muito importante, que é simples, é algo muito simples, é algo muito bobo, mas é algo interessante que eu queria te contar. Porque, embora seja simples, é muito forte. E nessa simplicidade, nós vamos falar sobre um homem que estava num grande monte também, numa grande montanha. E esse homem, ele escala a montanha com várias cordas de aço. E quando chega lá no final, ele estica através de um outro homem que estava numa outra montanha, ele estica o cordão de aço. E ele começa a atravessar esse cordão andando. E quando ele atravessa esse cordão, ele mais uma vez atravessa novamente, voltando. E literalmente se forma uma multidão lá no final, no chão. E ele começa a ser aplaudido pelas pessoas e dizer: olha que bacana, que habilidade, quanta habilidade nesse homem. E de repente, nesses momentos, uma mulher grita bem forte: leva alguma coisa. E ele diz: eu vou levar um carrinho de mão. E ele, com o carro de mão, ele atravessou novamente, indo, e atravessou voltando. E a multidão mais uma vez aplaudiu aquele homem: muito bem, parabéns. E ele, empolgado, disse: eu vou levar uma pessoa. E logo todo mundo aplaudiu e riu, e uma mulher gritando: leva muito bem, parabéns, isso mesmo. E aquele homem perguntou para aquela mulher: você acredita que eu consigo levar uma pessoa dentro desse carrinho? Ele gritou lá de cima e disse: você acredita, senhora,
que eu consigo levar uma pessoa dentro desse carrinho. Eu atravesso indo e voltando com essa pessoa. E ela gritou junto com a multidão bem alto: sim, nós acreditamos. E logo ele disse: então venha você, senhora. Eu quero levar você. E no mesmo momento aquela mulher disse: não, de jeito nenhum, eu não aceito. E a pergunta para você nessa manhã é: você confia, mas não acredita? Porque muitos de nós estamos como essa mulher. Nós aplaudimos o que Deus faz. Nós glorificamos, estamos eufóricos, participamos de cultos, momentos, orações. Nós dizemos às pessoas que nós somos isso, nós declaramos que somos aquilo. Mas quando Deus te pede algo um pouco mais sacrificante, ou até mesmo algo que te deixe em desconforto, você não obedece e não consegue confiar, acreditar que vai dar certo. Por isso a minha oração para você é para que você ande com Deus no lugar da obediência, que lhe trará confiança e que todo espírito que queira estar sobre você para tentar controlar o que você é em Deus, para tentar roubar a sua confiança e até mesmo a sua obediência, que é uma atitude de amor a Deus. É por isso que o nosso tema, que nós ainda vamos explorar bastante isso, é confiança, uma prova de amor. Porque você sabia que muitos de nós dizemos que amamos a Deus, mas nós não conseguimos obedecer? Então, obediência, falei confiança, é obediência, perdão. Obediência é uma prova de amor. E eu vou explicar para vocês nos dias para frente que virão sobre o conceito disso, sobre a verdade bíblica que declara por que confiar é uma prova de amor. Por que obedecer é uma prova de amor? Vamos orar? Pai, nessa manhã nós declaramos a Ti, Senhor, toda honra, toda glória, toda majestade. Nós nessa manhã, Senhor, nos colocamos diante de Ti e, Pai, em nome de Jesus, como filhos que desejam confiar no Senhor, que desejam amar o Senhor, que desejam, Senhor, acreditar no que o Senhor tem para nós. Eu abro mão de me apoiar no que eu entendo nessa manhã. E eu quero, Senhor, entender o que o Senhor entende. Eu confio no Senhor, eu confio em Ti. Nós confiamos, declare isso, nós confiamos em Ti. Mas sem entender, eu quero obedecer. Sem entender, Senhor, nós queremos obedecer. Pai, guia-nos, Senhor, nos nossos passos, endireita os nossos caminhos e nos ensina a descansar na Tua direção, na Tua mão poderosa, Pai.
Em nome de Jesus. Amém. Querido, aprenda a obedecer o Senhor. Eu estou aprendendo ainda, viu? Às vezes eu sei que é muito difícil, mas é a melhor saída para um problema, é obedecer a Deus. Que Deus te abençoe e te guarde. Resplandeça o rosto sobre você e te traga paz. Até amanhã, em nome de Jesus.